Vamos dialogar sobre conexões neurais, prática e aprendizagem? É com você, Lela. Vamos caminhar juntos, meu amor. Aqui fazemos uma análise aprofundada, argumentação crítica, conexões do tema do dia. Vamos começar? Inscreva-se e receba diariamente ciências e aprendizagem. Que gostoso! Vamos começar com uma pergunta que parece simples, mas que pode virar nossa percepção de cabeça para baixo. E se a música não tivesse sido feita só para ser ouvida? E se desde o começo ela pudesse ser vista, sentida no corpo, não como uma adaptação, mas tipo como sua forma principal de existir? É uma provocação e tanto, né? Porque tira a audição do centro da experiência e pergunta: o que sobra? O que mais a música pode ser? E a resposta, como a gente vai ver, é, nossa, muita coisa. Uma forma de arte completamente nova. Exatamente. E hoje nós vamos mergulhar fundo num projeto de pesquisa que faz exatamente essa pergunta e tenta respondê-la na prática. A nossa fonte é um projeto de mestrado de 2026 de Expedito Barbosa Macedo, chamado Expressões Sônicas, tradução musical em Libras como experiência estética e cênica. O título já era bastante, mas a nossa missão aqui é ir além, sabe? Vamos desvendar como essa pesquisa propõe uma verdadeira revolução na forma como a comunidade surda pode vivenciar a música. E o ponto-chave, que eu acho que a gente vai repetir bastante, é que a proposta não é sobre acessibilidade, é sobre criação. Perfeito. Vamos explorar a lacuna que o projeto enxerga, a solução super inovadora que ele apresenta, que é essa de tratar a música como uma arte do palco, uma arte cênica, e o impacto gigantesco que isso pode ter, não só para incluir, mas para fortalecer uma identidade cultural inteira. Então, tudo começa com uma inquietação do autor, que ele mesmo descreve como muito simples e, ao mesmo tempo, muito profunda. Ele se pergunta, por que, com tanta tecnologia e tanto debate sobre inclusão, por que tantas pessoas ainda não conseguem viver a música de forma plena? E essa pergunta abre uma ferida. O texto argumenta que, embora o Brasil tenha avançado muito nas leis, né, com reconhecimento da Libras, políticas de inclusão, na prática, a música continua presa numa gaiola de som. A lógica é sempre ouvintista, ou seja, pensada por e para quem ouve. E isso acaba intencionalmente ou não, excluindo quem não tem a audição como sentido principal. E essa exclusão é mais profunda do que parece, não é? Não é só, não consigo ouvir a última música que está tocando no rádio. Nem de longe. É aqui que o projeto acerta em cheio na sua justificativa. Música não é só som. O texto defende que música é vibração que a gente sente na pele, é a imagem que uma letra evoca, é o movimento que o ritmo inspira, o sentimento que a harmonia provoca. A música é uma experiência do corpo inteiro. Então, privar alguém surdo disso é muito mais do que tirar uma melodia. É negar uma ferramenta poderosa de conexão humana, de expressão pessoal e de pertencimento a uma cultura. O projeto eleva o debate para uma questão de cidadania. Ter acesso à arte em todas as suas formas é um direito, e o que Expressões Sônicas propõe é um caminho para garantir esse direito de uma forma que seja, sabe, autêntica para a comunidade surda. Certo. Então, se o problema é essa barreira do som, qual é a solução que o projeto apresenta? Porque ele deixa bem claro que não se trata de apenas adaptar músicas. Essa distinção é a alma do projeto. Adaptar soa como um remendo, né? Como pegar algo feito para ouvintes e colocar uma legenda. O objetivo aqui, nas palavras do autor, é criar vivências autênticas, envolventes e transformadoras. A ideia é construir algo novo do zero. E como seria isso na prática? O que entra no lugar do som? Entra um conjunto de coisas. A proposta é integrar a língua brasileira de sinais, a Libras, com imagens projetadas, com vibrações sentidas através de pisos ou coletes especiais, com movimentos corporais que expressam o ritmo e até com tecnologias digitais, como inteligência artificial, para criar o que o projeto chama de composições cênicas multissensoriais. Composições cênicas. Então a música sai do fone de ouvido e sobe no palco? Exatamente.
E aqui vem a virada de chave, a ideia mais poderosa de todas. O projeto inverte a lógica tradicional. Em vez da pessoa surda ter que se adaptar à música, é a música que vai se adaptar à principal forma de comunicação da comunidade surda, a Libras. A Libras vira a protagonista, então. Não é mais só aquele intérprete no cantinho da tela. De jeito nenhum, ela vira matéria-prima da criação. O projeto usa um conceito do teatro, de um pensador alemão chamado Hans Thies Lehmann, o teatro pós-dramático. Teatro pós-dramático. Isso soa bem acadêmico. O que isso significa na prática? Boa pergunta. De forma bem simples, significa que a performance não precisa mais seguir uma história com começo, meio e fim. O foco está na experiência do momento, sabe? Na força dos gestos, dos sons, das imagens, do corpo do ator no palco. Aplicando isso aqui, a Libras para de ser só uma tradução da letra e vira o evento principal. A performance é a Libras. Entendi. Então o que você está dizendo é que a língua de sinais deixa de ser um acessório e vira o próprio instrumento musical. A mão do intérprete vira o arco de um violino, o corpo dele vira a caixa de ressonância de um violão. Perfeita analogia, é isso. A música, ao ser expressa em Libras, se transforma no que o projeto chama de dramaturgia do gesto. Uma partitura corporal, um ritmo visual. A experiência musical sai do campo do som e entra de vez no campo das artes visuais e das artes cênicas. Não é uma música para surdos, é uma nova forma de arte que qualquer pessoa, ouvinte ou surda, pode apreciar. A teoria é fantástica de verdade. Mas sempre fica a pergunta: como isso funciona na prática? Como se cria essa partitura corporal de forma que não seja só a visão de um único artista? Ótima pergunta. O projeto se preocupa muito com isso, com o como fazer. E a resposta está no que ele chama de metodologias ativas. A ideia central é que ninguém ali, principalmente os participantes surdos, seja um mero espectador ou aluno. Todos são criadores. E que tipo de metodologias são essas? São várias e elas se combinam. Por exemplo, a aprendizagem baseada em projetos, que em vez de dar aula, lança um desafio criativo. Vamos criar uma performance para essa música. Outra é a gamificação. Gamificação? Como assim? Eles transformam a criação musical num jogo. Exato. Usam elementos de jogos como pontos, fases, trabalho em equipe, para tornar o processo de aprendizado e criação mais lúdico, mais divertido e motivador. Eles também citam o ensino híbrido, que mistura encontros presenciais com atividades online, e o roleplay, que é a famosa dramatização, onde as pessoas assumem papéis e exploram a música de forma prática. O que eu acho interessante é que todas essas técnicas parecem ter uma coisa em comum. Elas tiram o professor ou o diretor do centro do palco e colocam os participantes lá. Exatamente. O fio que conecta todas essas metodologias é dar protagonismo e autonomia. A pessoa surda não é uma receptora passiva de uma tradução feita por um ouvinte. Ela é uma co-criadora ativa daquela nova obra. A experiência construída com a comunidade surda não para ela. E isso, nossa, muda completamente a dinâmica de poder no processo criativo. Então, se a gente juntar tudo que conversamos até agora, a parte da experiência estética, a metodologia participativa, parece que o projeto está apostando em algumas ideias bem grandes, certo? Sim, ele se estrutura em torno de 3 grandes hipóteses. A primeira é o que chama de dimensão estética. A ideia de que a experiência musical para surdos é mais rica e completa quando ela nasce como uma peça de teatro, uma performance, com o corpo no centro de tudo. A segunda, imagino, é a metodológica. Isso. A dimensão metodológica, que é o que acabamos de discutir, usar essas ferramentas ativas, como jogos e projetos, favorece a autonomia e faz com que os participantes surdos sejam os verdadeiros protagonistas da criação. E a terceira hipótese parece ser a mais ampla, a que conecta tudo isso com a sociedade. É a dimensão política e cultural. A aposta é que, ao fazer tudo isso, o projeto acaba fortalecendo a identidade surda.
Ele faz isso de duas formas, reconhecendo a Libras não só como língua, mas como uma linguagem artística poderosa, e tratando a diferença sensorial, o não ouvir, não como uma falta, uma deficiência, mas como uma potência criativa, um ponto de partida para criar algo que ninguém nunca viu antes. Certo, e para um projeto de mestrado, essas hipóteses precisam ser bem fundamentadas. Em que tipo de conhecimento ele se apoia? A pesquisa se ancora em 4 pilares teóricos. O primeiro é o da educação especial. O projeto olha para a legislação brasileira, para estudos da área e aponta essa distância entre o que a lei garante e o que acontece na sala de aula. Ainda existem muitas barreiras, não só físicas, mas pedagógicas e de atitude que afastam os estudantes surdos da arte. O segundo pilar me pareceu mais surpreendente, a neurociência musical. Peraí, a neurociência entra nisso? Eu sempre achei que essa era uma discussão puramente artística ou social. E essa é uma das partes mais fascinantes. O projeto cita estudos de pesquisadores como Isabelle Peretz e Robert Zatorre, que mostram que o cérebro é incrivelmente adaptável. Eles descobriram que a percepção de ritmo e a percepção visual ativam redes de neurônios que são diferentes daquelas usadas para audição. O que isso quer dizer na prática? Se adapta. É o que chamam de plasticidade cerebral. Quando uma pessoa surda treina para perceber música através da vibração e da visão, o cérebro cria novas conexões, ele literalmente se reorganiza para sentir a música de outra forma. É a prova biológica de que a experiência musical não depende exclusivamente do ouvido. Uau! Cara, isso é muito poderoso. Tira a ideia do campo da poesia e a coloca no campo da biologia. E o terceiro pilar? É o da tecnologia e acessibilidade. E aqui, de novo, a abordagem é inovadora. O projeto não vê a tecnologia como a inteligência artificial ou os dispositivos que vibram como uma muleta para consertar uma suposta falta. Vê como ferramentas criativas, como um pincel novo para um pintor. Como a inteligência artificial poderia ser usada nisso? Para criar coreografia? Poderia ser para isso, sim. Ou para analisar os padrões de uma música e transformá-los em padrões de luz e cor em tempo real. Ou para criar vibrações táteis que correspondam a diferentes instrumentos. A tecnologia não está ali para imitar a experiência ouvinte, mas para expandir as possibilidades de uma experiência visual e tátil. Faz todo sentido. E o quarto e último pilar? É a grande área que amarra tudo. Processos composicionais para a cena. É o campo das artes cênicas que dá a linguagem e as ferramentas para enquadrar tudo isso. Ele permite que a gente pare de pensar em tradução e comece a pensar em criação de uma performance, em encenação. É o que legitima a música em Libras como uma forma de teatro. Ok, o projeto é incrivelmente bem pensado, a base teórica é sólida, mas no fim do dia, o que se espera conquistar com tudo isso? Quais são os resultados práticos que o projeto busca alcançar, para além da dissertação na estante? A lista de impactos esperados é bem ambiciosa e vai muito além do mundo acadêmico. O primeiro, claro, é ampliar a participação real de pessoas surdas em experiências artísticas, seja como público ou como criadores. Mas ele também quer deixar um legado, um método que outras pessoas possam usar, certo? Sim. Um dos grandes objetivos é sistematizar essas práticas, é criar um tipo de guia, sabe? Um conjunto de estratégias para que outros professores, artistas, produtores culturais possam aplicar essas ideias em seus próprios projetos. É sobre criar um conhecimento que possa ser replicado e adaptado. E junto com isso, produzir materiais de alta qualidade, como vídeos, que não sejam só acessíveis, mas que sejam esteticamente bonitos, que sejam obras de arte por si só. Essa dimensão política que mencionamos antes me parece central aqui. Mas fico pensando, existe o risco de, ao criar uma arte surda, isso acabar de alguma forma isolando a comunidade em vez de integrar? Criando um gueto cultural? Essa é uma preocupação legítima e muito importante. Mas a perspectiva do projeto parece ser justamente o contrário. Ao colocar Libras e a experiência sensorial surda no centro da criação, ele não está construindo um muro, ele está construindo uma ponte a partir de um novo lugar. O resultado não é uma arte só para surdos. É uma arte que nasce da cultura surda, mas que pode e deve ser apreciada por qualquer pessoa.
É como pensar no flamengo, que nasce da cultura cigana na Espanha, ou no samba, que nasce da cultura afro-brasileira. Não é preciso pertencer àquela cultura para apreciar a arte, mas a arte fortalece imensamente a identidade de quem a criou. É exatamente essa lógica. Um dos objetivos mais importantes do texto é fortalecer a identidade cultural surda, valorizando o potencial poético e performático da Libras. A língua deixa de ser vista apenas como uma ferramenta funcional de comunicação e passa a ser celebrada como um veículo de alta expressão artística. É uma afirmação de identidade. E talvez o objetivo mais transformador de todos seja o de mudar o próprio debate. Sem dúvida. O projeto quer fundamentalmente tirar a discussão sobre música e surdez do campo técnico da acessibilidade e transportá-la para o campo da criação artística. A pergunta deixa de ser: como podemos fazer essa música do Chico Buarque ser acessível para um surdo? E a pergunta se torna: A pergunta se torna: que obra de arte cênica completamente nova podemos criar a partir da poesia do Chico Buarque, usando a Libras como nossa linguagem principal? A perspectiva muda de uma de concerto, de remediação, para uma de criação, de potência. É uma virada de 180 graus. Então, para amarrar tudo, o que essa pesquisa nos mostra? O projeto Expressões Sônicas não é, no fundo, sobre como os surdos podem entender a música dos ouvintes. De jeito nenhum. É sobre como a própria música pode ser radicalmente reinventada a partir de uma perspectiva que é, por natureza, visual, espacial, corporal e tátil. Ele demonstra de uma forma muito clara como a arte, quando se une à pedagogia, à tecnologia e até à ciência, como a gente viu com a neurociência, pode fazer muito mais do que incluir. Ela pode, de fato, criar formas de expressão que não existiam antes. E, nesse processo, fortalecer identidades e nos forçar a questionar o que a gente achava que sabia sobre o que é arte. Exato. Ele nos desafia a sair da nossa própria bolha sensorial e a imaginar outras formas de sentir o mundo. Isso nos deixa com um pensamento final, uma provocação para continuar essa conversa depois. Se a música pode, de fato, existir como um ritmo visual ou uma partitura corporal, como vimos aqui, O único sentido, como o paladar de um prato ou o cheiro de um perfume, poderiam ser completamente reinventadas e transformadas em novas formas de arte se a gente apenas mudasse o nosso ponto de partida sensorial. Oi, eu sou a Lela e quero agradecer a todos que acompanharam o podcast Conexão Neural. Obrigada por estarem com a gente. Material de estudo, cartões interativos, infográficos, mapa mental e dicas está disponível nos links da descrição. Deixa nos comentários os temas que você quer ouvir no próximo Conexão Neural. Deixa um alôzinho pro Macedo e para mim nos comentários. Boa noite. Amanhã estaremos aqui esperando por vocês. Tchau. Te amo, Macedo.